Paz, querido, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, Jailson Silva Oficial. Já quero lhe convidar, você que acompanha nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, deixa aí a sua curtida, positivo ou negativo. Após assisti-lo, deixa aí o seu comentário, que seja um comentário baseado na Bíblia, né? Porque existem algumas pessoas que não têm nenhum tipo de lógica e faz cada comentário sem sentido. Mas comente de acordo ao vídeo, porque isso é importante, porque se não for dessa forma, o seu comentário, por mim, não será nem sequer curtido, quanto mais lido. Também, após você deixar o seu comentário, não esqueça de compartilhar nas redes sociais, para assim como você, os seus amigos, também terem acesso ao genuíno conhecimento da palavra de Deus. O nosso vídeo hoje, ele é um vídeo muito polêmico. Alguém me sugeriu falar sobre este tema que tem a seguinte frase: o rebatismo tem fundamento bíblico? Alguém sugeriu este vídeo e nós estaremos, a partir deste momento, colocando a nossa visão à luz da Bíblia Sagrada sobre este assunto. É claro que muitos que irão assistir esse vídeo, que não estão de acordo, que não estarão, melhor falando, de acordo com a nossa visão, claro, vai ser um estrondo para eles. Ora, vista que a Bíblia vai confrontar, ele repensar nessa questão de rebatismo, porque a Bíblia nos deixa claro, há um manual esclarecedor em nossas mãos, basta a gente se esforçar e querer entender o que a Bíblia está querendo dizer. Talvez você estará aí perguntando, mas, irmão Jailson, o que é o rebatismo? O rebatismo nada mais, nada menos é do que algo que muitas igrejas, não é uma, duas igrejas, mas muitas igrejas fazem em questão de alguém que foi batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em certa denominação, e depois se decide sair de lá e fazer parte de outra denominação, muitas das vezes, não todas as igrejas, mas algumas igrejas exigem que você se batize novamente, porque não está de acordo a doutrina e o ensinamento daquela igreja, e ele exige que você seja rebatizado. Bom, o batismo que Jesus estabeleceu, não há nenhum tipo de base bíblica para o rebatismo. Ora, vista que Jesus estabeleceu o batismo, e nós vamos ler aqui alguns versículos muito interessantes, que Jesus ensina dizendo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você foi batizado desta maneira, não há base bíblica para você ser batizado novamente. Agora, caso você não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não foi batizado da forma que a Bíblia ensina que seja batizado, aí você, na verdade, não foi batizado e precisa ser batizado como Jesus ensinou. Porque o que hoje prevalece é o batismo que Jesus ensinou. E isso nós vamos ver aqui, à luz da Bíblia Sagrada, ao decorrer do nosso vídeo. Pois bem, nós iremos agora trazer aqui a vocês o significado de batismo. É um dos primeiros pontos que você precisa entender. Batismo, no verbo grego, é descrito como batizon, que tem a sua tradução de imergir, molhar, lavar, aspergir. Então, o batismo, no verbo grego, significa batizon. Vou soletrar para você entender a leitura do grego. Batizon é B-A-P-T-I-Z-O com chapeuzinho, tá bom? Batizon
Esta é a palavra grega para batismo no português, que é traduzido como imergir, molhar, lavar e aspergir. Na antiga aliança existia alguns tipos de batismo que eu quero aqui deixar claro para vocês. Em 1 Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo 1 e 2, ali se trata de um batismo simbólico. Isso nós vamos ver o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 10, 1 e 2. Olha o que diz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então nós vemos aqui um tipo de primeiro batismo, um tipo de batismo, melhor falando, no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, que era o batismo em Moisés, quando a nação passa pelo Mar Vermelho, onde nas suas laterais estava o mar, e quando eles passam, a nuvem passa por cima deles, e ali eles simbologicamente foram batizados, assim como está escrito aqui em 1 Coríntios 10, 1 e 2. Também existiu um tipo de batismo que foi o batismo dos prosélitos. Quem são esses prosélitos? Nada mais, nada menos do que os gentios, aqueles que após o cativeiro babilônico se convertiam ao judaísmo, aí passavam por um tipo de batismo. Isto, você lendo a história, pesquisando a história, você vai ter este conhecimento. Então existia esse tipo de batismo. As pessoas que se convertiam de bom grado ao judaísmo passavam por um ritual de batismo. Então era conhecido como o batismo dos prosélitos. E agora nós vamos ver também que existiu, claro, um batismo chamado batismo de arrependimento, que foi o batismo de João Batista. E nós entendemos pela história que o batismo de João Batista, ele foi baseado no batismo dos prosélitos. Ora, vista que não existiu biblicamente no Velho Testamento nenhuma ordenância de batismo. Isso nós vamos encontrar a partir de Cristo Jesus, a ordenância do batismo, tá? Então, dá-se a entender que João Batista, o batismo de João Batista, que é conhecido como um batismo de arrependimento, totalmente diferente do batismo que Cristo estabeleceu, ele usava a regra dos batismos dos prosélitos, diferente que os prosélitos aqui que nós citamos agora há pouco, eram gentios que após o cativeiro babilônico se convertiam ao judaísmo, já diferente de João. João Batista batizava os próprios judeus. É o que você estudando, você vai conhecer essa narrativa. Então ficou esclarecido que não há no Velho Testamento ou Antigo Testamento nenhum mandamento de batismo. Isso nós encontramos em Cristo Jesus, que está no livro de Mateus, capítulo de número 28 e 11, que nós estaremos lendo daqui a pouco. Relembrando a vocês que o batismo de João Batista era um batismo totalmente diferente do que Jesus estabeleceu para a igreja hoje. O batismo que prevalece até hoje e até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o batismo que Jesus ensinou. Amém? Então você precisa entender isso, que é dentro do batismo de João Batista e o batismo de Jesus, que muitos têm uma interpretação equivocada e entende-se que existe um rebatismo aí.
e nós vamos ler os textos e você vai ver que não se refere a nada disso, até porque o batismo que Jesus estabeleceu é totalmente diferente do que João ele batizava. João batizava para o arrependimento. Porém, o batismo de Jesus é totalmente diferente. Você precisa agora crer, você precisa agora aceitar a Cristo, você precisa receber o sacrifício de Cristo em sua vida para você ser batizado. E a regra é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nós iremos deixar mais claro no vídeo mais adiante. Mas iremos ler agora, como prometido, Mateus 28:12, onde foi estabelecido o batismo, que hoje subsiste até os dias de hoje. Melhor, Mateus 28:19, tá? Que diz assim: isto aqui foi o batismo que Jesus estabeleceu e que prevalece até hoje e até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a regra do batismo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Observe que a regra é ensinar. Quando os discípulos ensinavam, e aqueles que aceitavam de bom grado se convertia ao sacrifício de Cristo Jesus, passava agora a ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo estabelecido por Jesus. João Batista, como era um batismo para arrependimento, ele não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que era o batismo de João numa linguagem mais clara para você entender? Você vai ver o que diz o texto no livro de Marcos, capítulo 1, versículo de número 4 em diante. Olha o que diz. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então perceba que o batismo de João era um batismo de arrependimento, ou seja, João pregava, eles vinham, se confessava, se reconhecia como pecadores, confessava os seus pecados e era batizado. Então, por isso que nós entendemos que o batismo de João é um batismo de arrependimento, diferente do batismo estabelecido por Cristo Jesus, que existe uma regra para esse batismo ser efetuado. Agora, o batismo estabelecido por Jesus, ele é um batismo totalmente diferente. Você vai observar os textos agora que nós iremos ler, pois o batismo de Jesus, ele mostra que você tem que crer em Jesus e crer na morte dele e crer na sua ressurreição. Então, querido, esse é o batismo estabelecido até hoje. Vejamos o que diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 8. Perceba a diferença do batismo que Jesus estabeleceu. Atos, capítulo 8, versículo 12 e 13. Olha que interessante aqui o que diz a Bíblia Sagrada. Mas como crescei em Filipe, perceba, mas como crescei em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. Vou repetir. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. Versículo 13. E creu até o próprio Simão,
e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então perceba que o batismo aqui de Jesus, ele está relacionado ao crer. Não é da forma do batismo de João, que era um batismo de arrependimento. Você agora precisaria crer em Cristo, crer na sua morte, crer na sua ressurreição. E isto você também pode ler o versículo de número 37 em diante. Vejamos o que diz aqui. Vamos ler o 36 do capítulo 8. Olha o que diz. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de... Ou seja, vamos voltar aqui mais adiante, senão você não vai entender o contexto histórico aqui. Observamos a partir do versículo 29, para ficar mais claro para você. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Isso aqui está se referindo ao eunuco da rainha Candácia. Aí o versículo 30 diz, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que leis? E ele disse, como podereis entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Ou seja, o eunuco da rainha Candácia, ele lia o livro do profeta Isaías, a qual se referia do Messias, de Jesus Cristo, porém ele não entendia. Então foi necessário Filipe ler para ele e explicar para ele. Aí o versículo de número 33 diz assim, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Versículo 34. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? Ou seja, ele estava querendo agora entender do que o profeta Isaías se referia, quem era aquele personagem. Ele disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Porque ele não conhecia a Cristo Jesus. Então perceba agora que a regra é agora testificar do sacrifício de Cristo, é instruir o que aconteceu com Cristo, e aqueles que aceitavam e criam no testemunho de Cristo Jesus, passava agora a ser batizado. Então é uma regra totalmente diferente do batismo de João, como já falamos. A pessoa precisava crer no sacrifício de Cristo. Olha o que diz aqui mais adiante. O versículo de número 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Observe. Versículo de número 36. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Isto é uma pergunta. Primeiro João instrui ele a respeito de Cristo Jesus. Ensina ele o que acontecera com Jesus. E após ele aceitar a palavra, ter o conhecimento da verdade, ele agora sente o desejo de ser batizado. Veja que coisa interessante. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Aí Filipe agora vai explicar a ele mais uma regra que existe para o batismo que Jesus estabeleceu. Olha o que diz o versículo 37. E disse Filipe, é lícito se credes de todo o coração. Ou seja, Filipe estava dizendo, você precisa crer agora no que nós ensinamos a você. Você precisa crer que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou
e está vivo para você ser batizado. Esta é a regra do batismo que Jesus estabeleceu. E disse-lhe Filipe, é lícito se crer de todo o coração. Aí ele agora vai responder, confessar a Filipe a sua fé. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí o versículo 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. Então perceba que o batismo que Jesus estabeleceu, existe essa regra do crer no seu sacrifício, do crer na sua ressurreição. Então, o batismo de João é totalmente diferente do batismo que Jesus estabeleceu e que prevalece até hoje e que não existe nenhum restauro bíblico de um rebatismo a qual hoje nós estamos, da forma que hoje estamos sendo batizados. Porque o batismo, como dizem Efésios, que nós vamos ler daqui a pouco, é um único batismo e não existe esse rebatismo no batismo que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Antes de lermos o livro de Efésios, o capítulo 4, a partir do versículo 5, vale salientar a você que o sentido do batismo que Jesus ele estabeleceu para a igreja está baseado em Romanos, capítulo 6, do 1 ao 4. Vamos ver o que diz o Romanos, capítulo 6, do 1 ao 4. Esse é o batismo que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Romanos 6, do 1 ao 4. Olha o que diz aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que somos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, o batismo de Jesus está relacionado a este sentido aqui. Olha o que diz aqui, vou ler novamente, o versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Vou repetir de novo. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, o sentido do batismo que Jesus estabeleceu vem após a sua morte. Então, querido, o batismo que Jesus estabeleceu não tem nada a ver com o batismo de João, que era o batismo de arrependimento. O batismo que Jesus estabeleceu veio após a sua morte. Por quê? Porque o batismo tem o significado do que lemos aqui. Batizados na sua morte. Ou seja, o versículo 4, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, o batismo ele tem esse significado. Quando você é batizado e o seu corpo ele é imergido nas águas, ali é o símbolo de como podemos dizer, Cristo que morreu e ressuscitou. Você estar ali agora passando a crer na morte de Cristo e na sua ressurreição. Este é o sentido do batismo estabelecido por Jesus. Quando você ali mergulhado, emergido na água e que você se levanta, é como que você esteja morrendo para o mundo e ressurgindo para Cristo. É como que você, em uma linguagem simbólica do batismo, você morreu, assim como Cristo, e ressuscitou. Porém, Cristo morreu para dar vida à humanidade. Porém, o batismo é um símbolo. Quando você é imergido, você morre para o mundo
e vive somente agora para Cristo. Então, o significado do batismo que Cristo estabeleceu é esse. Tem esse significado, né? Que é sobre a morte de Cristo e a sua ressurreição. Então, como dizemos que o batismo de João Batista não está relacionado ao batismo de Jesus, por as seguintes razões que afirmamos. Primeiro, que era um batismo de arrependimento. E o batismo de Cristo é totalmente diferente. O batismo de Cristo existe totalmente uma regra. Você precisa crer primeiro e ser batizado. Você precisa crer, confessar a Cristo, acreditar na sua morte na cruz e na sua ressurreição, para assim como você, após ser batizado, está ali também uma figura de você morrer para o mundo e nascer para Cristo. Então, o significado do batismo é este, é a ressurreição de Cristo, crer que Jesus morreu e ressuscitou. E quando você é mergulhado nas águas e retirado da água, você está ali confirmando que Cristo morreu e ressuscitou e que você ali também morreu para o mundo e está ressurgindo somente para Cristo Jesus. Este é o sentido do batismo. Agora, vamos ver aqui também o que diz o versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Aí o versículo de número 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então perceba que a regra do batismo de Cristo, ele está relacionado a um sepultamento da morte de Cristo. Tem toda essa linguagem figurativa, né? Você crer na morte de Cristo, na sua ressurreição, e quando você é batizado, você também está ali morrendo para o mundo e revivendo para Cristo. Então esse é o sentido do batismo estabelecido por Jesus. Se o batismo de João Batista tivesse base a Romanos capítulo de número 6, aí sim nós poderíamos aí abrir uma exceção para um rebatismo. Mas o batismo de João não está relacionado ao que está em Romanos 6, né? Que tem a base central da morte de Cristo e da sua ressurreição, até porque Cristo ainda estava vivo. Então, existe essa diferença aí. Agora vamos para o ponto polêmico, que é Efésios capítulo de número 4, versículo 5 em diante. Vamos ler o que diz. Efésios 4, e versículo a partir do 5. Olha o que diz aqui. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Perceba, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Existem algumas instituições que pegam essa expressão um só batismo para querer afirmar, abrir aqui uma exceção, que existe o rebatismo. Entendendo eles que quando a Bíblia se expressa aqui um só batismo, está significando um só modelo, que é o modelo de imergir ou mergulhar nas águas. Meu querido, na verdade o texto não está se referindo a formas de batismo. Está falando sim que há um único batismo, se referindo ao batismo que Cristo estabeleceu, que é um batismo único e não pode ser rebatizado. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu querido, eu não concordo que você seja rebatizado, porque é um só batismo, como está aqui em Efésios 4, versículo de número 5. Um só batismo, se referindo ao batismo que Cristo estabeleceu. Não podemos fugir desta realidade. Esta carta, ela foi escrita para a igreja de Éfeso. Paulo mandou esta carta ensinando aos irmãos de Éfeso que existia somente um batismo, que era o batismo que Cristo estabeleceu.
Aí quando nós lemos, vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, não, melhor falando, capítulo de número 19, a partir do versículo 1, vejamos o que diz. Primeiro em Éfeso, que lemos agora, você vai ver que Paulo ensina que há um só batismo. Porém, quando Paulo chega em Éfeso, olha o que acontece, que coisa interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do 1. Olha o que diz. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebesse-vos já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Aí agora o apóstolo Paulo vai perguntar. Perguntou-lhes então: em que sois batizado então? E eles lhe disseram: no batismo de João. Só nesse início você precisa observar uma coisa muito interessante, que a pergunta do apóstolo Paulo, olha que coisa interessante aqui. E disse-lhe: recebesse-vos já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Bom, se o batismo estabelecido por Cristo Jesus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então vamos entender aqui que o batismo claramente de João não está relacionado ao batismo de Jesus. E o apóstolo Paulo vai deixar claro mais adiante aqui. Então, o batismo de João era um batismo de arrependimento. E o batismo estabelecido por Cristo Jesus era o batismo a qual ele deixou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o texto diz que ele nem sabia o que era o Espírito Santo, gente. Aí eles vão dizer: nós somos batizados no batismo de João. Aí o versículo 4, Paulo vai explicar para eles o sentido do batismo de João. Olha o que diz aqui. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Observe que Paulo agora ele vai instruir ao povo a respeito do batismo estabelecido por Cristo Jesus. Quando Paulo fala a respeito do batismo de Jesus, eles recebem a palavra. É o que diz aqui, ó, só é você ler com total cuidado o versículo de número 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Aí o 5 diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que que eles foram batizados? Isso aqui não tem nenhuma base para um rebatismo, como muitos querem entender. Entendemos, já deixamos claro no início do vídeo, que o batismo de João é totalmente diferente do batismo estabelecido por Jesus. Agora, se o batismo de João fosse o batismo estabelecido por Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí eu poderia concordar com você que aqui em Atos 19 houve um rebatismo. Mas não, o batismo estabelecido por Jesus é totalmente diferente o que ele deixou. Até porque João ele não poderia ter batizado esses aqui no batismo que Jesus estabeleceu, porque Jesus ainda não tinha sido morto e nem ressuscitado, como nós lemos em Romanos, do capítulo 6, do 1 ao 4. Então, meu querido, o batismo estabelecido por Jesus é este, que tem o símbolo da sua morte e da sua ressurreição, que não era o batismo que João batizava. Então, por isso que Paulo ensinou, mostrou para eles o batismo que Jesus estabeleceu, e eles precisavam ser batizados no batismo que Jesus estabeleceu.
Então, se você foi batizado em uma congregação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creu no Evangelho, creu em Cristo Jesus, creu na sua morte e na sua ressurreição, este batismo ele é válido. Então, eu não concordo com as igrejas que, porque existe uma regra diferente de doutrina, faz com que você precise se batizar de novo. Isso é antibíblico. Agora, se o que lemos aqui em Atos, o batismo de João, fosse um batismo que Jesus estabeleceu, aí eu concordaria com você em um rebatismo. Mas o batismo de João era um batismo para arrependimento. Não foi o batismo estabelecido por Jesus Cristo. Então aqui não existe nenhum tipo de rebatismo. Agora você me pergunta, qual a forma correta do batismo? Bom, para isso você precisa ler João, capítulo de número 3, versículo de número 23, e depois Atos, capítulo de número 22, versículo 16. Vamos ler pelo menos João 3, 23. Ora, João batizava também em Eno, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Outra referência